Estratégia mais barata e eficiente para você ter uma agenda produtiva e financeiramente saudável em 2026, com certeza será as ferramentas de automação. Por quê? Porque através das ferramentas de automação, você não só consegue reativar um cliente que muitas vezes está na sua lista de contatos, no seu sistema ou na agenda do celular, mas você também pode trabalhar uma estratégia muito eficiente que é o pós-venda. Vou mostrar aqui para você na prática um teste que eu fiz aqui em um cliente e vou mostrar algumas boas práticas só para você ver na prática como é que você poderia usar essa ferramenta a seu favor. No marketing, muitas vezes, o seu problema não está em chamar a atenção das pessoas. Muitas vezes está no processo que você ainda não definiu para converter essas pessoas. Por quê? Porque nós temos processos para chamar a atenção, nós temos processo para reter a atenção e nós temos que ter processo para converter a venda. Ciente que você precisa entender que você vende um serviço e o serviço que você vende não é um serviço de necessidade, ele é um serviço de desejo. Uma mulher não te procura porque ela tem necessidade em ficar loira. Ela tem a necessidade de se sentir bela e ela acredita que ficando loira ela fica mais bela. Ela não tem necessidade em fazer botox. Ela tem necessidade em se olhar no espelho e não ver a face dela com ruga, porque ela, quando ela não tem rugas na testa, ela se sente uma mulher mais bela, isso dá mais segurança para ela. Então você não vende necessidade, as pessoas não precisam de você. As pessoas não precisam do seu serviço. Entenda isso. Se elas não precisam de você, é você que tem que despertar o desejo nas pessoas. É você que tem que correr atrás das pessoas. E geralmente em clínicas estéticas, salão de beleza, qual que é o comportamento da empresa? Reagir àquilo que o cliente procura. E se o cliente não procura, a agenda geralmente fica vazia. Então, as ferramentas de automações, elas vêm trabalhar para dentro desse processo. Aqui nessa estratégia dessa empresa aqui, eu estou trabalhando o processo de ativar contatos que já estão aqui no sistema da empresa e no celular da empresa. Eu fiz uma lista ali, uma lista com 15 contatos, certo? Aonde eu criei uma mensagem pré-programada, na verdade eu criei 5 mensagens e configurei a ferramenta para disparar essas mensagens aleatoriamente para números. Por que eu tive que fazer dessa forma? Porque senão, existem regras de uso dentro do WhatsApp e Instagram que podem vir bloquear a ferramenta. Então, eu entendendo de como configurei aqui. E aí, lancei essa lista para dentro da ferramenta e a ferramenta foi enviando mensagem por mensagem. Dos 15 contatos que eu selecionei, foi enviado para 15 pessoas. Notamos que nós temos aqui os 2 pontinhos de entrega. Por quê? Porque essa é a diferença de você ter uma ferramenta eficiente trabalhando para você. E ela vai abordar um por um da lista que você colocar ou para dentro de grupo de WhatsApp para realmente entregar uma mensagem programada para você. E das 15 mensagens que nós mandamos, das 15 mensagens que eu programei, ela entregou os 15 contatos, certo? Dos 15 contatos, 1, 2, 3, 4, 5, 1/3 dessa lista, ou seja, se eu tiver uma lista de 1.500 pessoas, 500 pessoas provavelmente reagiriam a essa estratégia. Agora você imagina, aquecer 500 contatos. Mas como nem tudo são flores, nós também temos alguns problemas, algumas objeções aqui a enfrentar. E a maior objeção que eu tenho a enfrentar aqui são as pessoas que muitas vezes essas empresas ou profissionais contratam para converter a venda. Exemplo na prática aqui, nós enviamos essa mensagem às 11h15, a pessoa, no caso a lead, ela reagiu a essa estratégia às 11h16 e são 4h40 mais ou menos e até agora ninguém da empresa se interessou em realmente reter a atenção. E aqui está a grande falha da maior parte das empresas e aqui está a falha de que muitas vezes você não vai ter uma agenda eficiente, produtiva. Por quê? Porque a pessoa que você colocou ali, ela vai omitir algumas informações. Ela vai falar que
ferramenta não funciona, ela vai falar que o lead só chamou atenção, mas não conversa mais, ela vai dar inúmeras desculpas. E olha que eu provo para você. Aqui, ó, eu abri o primeiro contato, que a última reação foi às 13h08, que ela teve online, e depois, essa cliente também até agora não teve resposta. Ou seja, quem a gente às vezes contrata não está interessado em realmente fazer aquilo que está sendo paga para fazer. Então, a estratégia em si funciona? Funciona muito bem. Ela é um valor de investimento muito interessante para qualquer empresa, independente se é microempresa, média empresa, grande empresa? Sim, mas se você não tem uma pessoa ali por trás, competente, um pouquinho interessada, pode ser que toda a estratégia em si não vai ser tão suficiente para trazer o resultado que você deseja. Eu quis gravar esse vídeo para explicar para você que sim, essa estratégia será mais eficiente e barata em 2026, para quem quer ter uma agenda produtiva e financeiramente saudável. E se você tem dificuldade em se posicionar nas redes sociais ou dificuldade com o seu processo de vendas, me envie uma mensagem. Me envie uma mensagem que a gente pode agendar uma reunião, eu entender um pouco mais sobre a sua empresa, sobre o seu negócio e trazer soluções e estratégias que vão trazer melhores resultados para você. Beijo no seu coração, fica com Deus.